falar sobre o Coringão. Agora sim, Jonas Campos está lá no Parque São Jorge. Está chovendo aí, Jonas? Como é que estão as negociações do goleiro Ivan e do zagueiro Robson Bambu? Fala, Mi. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Santa cobertura aqui do Parque São Jorge, viu? Que me salvou aqui da chuva. Eu, Giovanni de Cássio, Osmar Menezes, nossa equipe aqui no santo telhadinho aqui da entrada principal para pedestre aqui do Parque São Jorge. A chuva veio forte aqui, mas durou pouco. Intensidade, mas já tudo mais calmo aqui e, obviamente, com menos danos em relação à Barra Funda, né? Mas vamos lá, notícias do Corinthians. Hoje, terça-feira, tivemos o goleiro Ivan lá no CT Joaquim Grava, passando por exames médicos, muito próximo de fechar com o timão. Existe, né? Esse é um tema polêmico, mas existe uma cautela burocrática aí, né? Porque a Ponte fez dívidas usando os direitos econômicos do Ivan como garantia, né? E como o Corinthians pretende comprar agora 50% dos direitos econômicos desse goleiro, o Corinthians não quer herdar nenhuma dívida da administração Ponte Pretana ao ter esse jogador. Já existe aí um discurso cruzado por parte das duas diretorias. O Salazar tem detalhes interessantes aí dessa polêmica, desse imbróglio, mas o fato é que o Ivan, goleiro, que já teve até passagem pela seleção brasileira, foi chamado pelo Tite, está por detalhes, muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. A expectativa, aliás, é de que ele, Ivan, e que o zagueiro Robson Bambu sejam anunciados ao longo dessa semana, assim como o Bruno Melo, que foi anunciado ontem. Mostramos aqui no Gazeta Esportiva a apresentação dele marcada para quinta-feira, lateral esquerdo que veio do Fortaleza, atua também como zagueiro e agora por Silvinho vem sendo justamente utilizado no miolo de zaga nesses primeiros treinos da pré-temporada. Falando em treino, o Corinthians hoje trabalhou em 2 períodos. O Rony segue como ausência, um probleminha aí na posterior da coxa, mas Jô já está de volta, Renato Augusto, William, o esquadrão corintiano se formando, aguardando por reforços. Daqui a pouco eu volto também para falar do camisa 9, mas antes quero saber de vocês, o que vocês acham do Ivan? Tem esse imbróglio todo que o Salazar tem detalhes interessantes, e se o Ivan chega mesmo para ser uma sombra para o goleiro Cássio? Fala aí, Mi. Antes do Salazar das informações sobre o Ivan, eu me lembro quando o Tite convocou o Ivan, foi o Tite que convocou o Ivan. Seleção profissional. Causou uma estranheza, porque ninguém conhecia o Ivan, né, bem, e de repente, aí você começa a prestar mais atenção. E é um baita goleiro, ele fez jogos muito bons para a Ponte, jogos muito bons. Apesar de jovem, joga no time principal da Ponte desde 2018. Exato, então é um cara experiente, é um cara que tem convocação, então, para mim, do ponto de vista técnico, não estou falando do ponto de vista de negócio, do ponto de vista técnico, e aí eu concordo com você até quando você fala São Paulo, Moscou. São Paulo, Moscou, que cairia feito uma luva no São Paulo. Aliás, ele já fez bons jogos contra o próprio São Paulo. E ele seria, sim, uma sombra grande. Aí sim, né? Então, goleiro, com passagem por seleção e tudo mais. Então, o Corinthians, eu acho que ele acerta do ponto de vista técnico, né? Porque, veja só, por mais que o Cássio tenha planos de jogar até 40 anos e tudo mais, 25 anos tem o Ivan. 24, quer dizer, então é um goleiro que, de repente, pode ser preparado justamente para assumir a condição de titular do Corinthians num espaço de tempo. Eu me lembro que o Marcos, ele assumiu a titularidade do Palmeiras com 26. E o Corinthians está muito bem servido. O Rogério também, sabe? O Corinthians está muito bem servido, porque o Donelli, que só tem 19 anos, o Donelli podia jogar mais 2 copinhas. Olha, voltamos ao Parque São Jorge. Jonas, não pode ir embora, hein, sem falar do centroavante. Já tem alguma contratação encaminhada para o ataque ou está devagar? É de lei, né, Michele? Falar da novela, essa busca em torno aí do sonhado camisa 9 para o Corinthians. Olha, a situação com o Diego Costa, encaminhada até certo ponto. O Corinthians espera um sinal do atacante. A informação de momento é que o Diego Costa gostou das condições oferecidas pelo Corinthians. É muito amigo do William, né? Esse também é um trunfo a favor do Coringão. Diego está livre
no mercado. A informação de momento é que seria uma proposta de 2 temporadas com salário inferior ao que ele ganhava no Atlético Mineiro, mas nada mal, né, gente? Um salário que certamente agradaria qualquer um de nós aqui. Mas, enfim, Diego Costa, então, o Corinthians aguardando esse sinal do atacante. E ontem no programa Arena SBT, Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, falou sobre o caso, falou sobre essa busca por Diego Costa, e a gente abre aspas para Roberto de Andrade. Até o momento não conversamos com ele, tudo pode acontecer, estamos aguardando ele se manifestar. Se quer ficar no Brasil, se quer ir para a Europa, são detalhes. Estamos esperando o empresário ligar, estamos aguardando. Isso, fecha aspas para o Roberto, né? Isso porque o Diego teria pedido um tempo para esperar, quem sabe, uma nova proposta de algum clube lá da Espanha. Jogou por muitos anos lá no Atlético de Madrid, tem casa por lá também. Enfim, o aguardo aí dos próximos capítulos dessa novela, mas o Corinthians já foi para cima e agora aguarda um sinal do atacante que marcou 5 gols em 19 jogos na última temporada pelo Atlético Mineiro, onde venceu Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sobre o Arthur Cabral, né, que teria entrado no radar do Corinthians, o Roberto de Andrade deu uma boa esfriada aí nessa especulação, também ontem no programa Arena SBT, dizendo que é muito difícil, é um valor alto que não cabe no bolso, né? Disse o Roberto de Andrade. Isso porque o Arthur tem contrato lá com o Basel da Suíça, onde vem fazendo grandes temporadas até 2023 e uma concorrência também do próprio mercado europeu. A filosofia do Corinthians, a priori, é apostar em jogadores que estejam livres no mercado, né? Sem contrato. É o caso, por exemplo, do Diego Costa. Não à toa o Timão esperou tanto tempo pela rescisão com o Atlético Mineiro. Então é isso, aguardando Diego Costa, esfriando em relação a Arthur Cabral, e a novela continua. Seguirei ainda alguns dias falando sobre a busca, a saga, nessa busca do sonhado 9 para o Timão, Michele. Beleza, Jonas, brigadão, viu? E essa filosofia do Corinthians me parece irreversível. Jogador jovem, você tem que ter na base. Você não vai comprar porque não dá. Ou você contrata jogador veterano que está livre no mercado, você não tem que pagar direitos federativos, você paga esse salário. O Ivan foi uma exceção, oportunidade de mercado. É isso. Agora, pelo que me consta, o Thiago, Só minha mãe me chama de Thiago. Thiago, né? Eu até pensei, quem é Thiago? O Corinthians já fez, até eu estranhei quando chamei. O Corinthians já fez a proposta para o Diego. Já, Celso, a informação que eu tenho desde ontem, nós publicamos no site da Gazeta Esportiva. Aliás, nós somos bem nesse assunto, hein? Porque o Diego Costa conseguiu sair do Atlético sem multa, porque havia um acordo de cavalheiros e ele fez pesar, como a gente tinha noticiado aqui ao vivo. A força da palavra. Exato. Segundo ponto agora é o seguinte, o nome do Diego Costa foi 100% aprovado dentro do Corinthians, porque tem um patrocinador que precisava concordar. Tá. O patrocinador concordou, o Silvinho aprovou. Só falta e a diretoria? quem? Só falta o sim. Desde ontem, desde que ele conseguiu a rescisão, demorou algumas horas. Ontem nós, inclusive, noticiamos. Só falta o sim. Para o Diego Costa jogar no Corinthians, só depende dele. É isso aí. E ele ainda não respondeu, porque, obviamente, ele está vendo se aparece alguma coisinha da Europa. Porque ele quer voltar para a Europa. O Corinthians interessa para ele aqui, no Brasil. Mas ele tem esse interesse ali da Europa. Ele nunca escondeu isso. Então é isso, gente. Diego Costa está vendo se aparece algo. Mas até quando o Corinthians espera? Até quando? Exatamente, essa é uma pergunta. O contrato vai ser até o final de 2023. E ele, se vier, vai ganhar menos do que ele ganhava no Galo, apesar de ganhar muito bem, claro.